Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Segundo domingo depois da Páscoa, domingo chamado Domingo do Bom Pastor, porque no Evangelho nosso Senhor fala de si mesmo: Eu sou o bom pastor. Deus Pai, que primeiramente falou aos homens por meio dos profetas, diz o mesmo de seu Filho em Isaías 40:11: Como pastor, apacentará o seu rebanho, recolherá em seus braços os cordeirinhos, para levá-los em seu colo e conduzirá as ovelhas. A sabedoria eterna do Verbo Divino falou do mesmo jeito por meio do profeta Ezequiel 34:11, dizendo: Eis aqui que eu mesmo irei em pós das minhas ovelhas e a revisarei, como o pastor que revisa o seu rebanho ao encontrar-se com suas ovelhas descarrilhadas, assim revisarei eu as minhas ovelhas. O profeta Zacarias, no capítulo 11, fala do mesmo jeito. Nos escritos dos apóstolos, encontramos o mesmo apelativo. São Pedro diz que receberemos a coroa sem corrupção quando apareça o príncipe dos pastores. São Paulo diz também aos Hebreus que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. O ofício do pastor é de governar e guiar, mas é muito diferente dos outros governos. O governo do pastor não consiste em dar leis nem impor mandamentos, senão apacentar e alimentar aos que governa. Por onde as sagradas letras, quando querem falar de coisas perdidas, descarrilhadas, sempre diz: como ovelhas que não têm pastor. Assim aparece em São Mateus, no livro dos Reis e em outros lugares. Nosso Senhor não governa como o faz os homens. Não é um governador que dita somente os seus mandamentos, senão que, ao dar um mandamento, ele é o primeiro em colocar a observação nele. Não vinha destruir a lei, senão para dar-lhe cumprimento. Antes de sua paixão e morte, nosso divino governante nos deixou um mandamento novo, que nos amemos uns aos outros. Mas, ao governar como bom pastor, ele diz o seu mandamento e dá o exemplo praticando o que ele mesmo disse. E ele fala: Vos dei exemplo para que assim podais fazer. E humildemente ele lavou os pés dos seus apóstolos, dando prova do seu amor, mostrando assim às suas ovelhas, como pastor, onde está o pasto celestial e sobrenatural da caridade sobrenatural. Mas Cristo não é só pastor, senão o bom pastor. Não é só um pastor, senão um pastor como ninguém foi. E assim certificou dizendo: Eu sou o bom pastor. E o bom aqui dá sinal de excelência, como se fosse dito: o pastor que tem vantagem sobre todos os outros. Ele nasceu para ser pastor. Tanto apreço tinha a esse ofício, que os primeiros que viram Cristo nascido, depois de Nossa Senhora e São José, foram pastores. E como já foi dito, nosso Senhor Jesus Cristo se entregou ao cuidado dos homens durante a sua vida, e essa entrega, tão intimamente ligada com o ofício de apacentar, que ele mesmo, sabedoria eterna feita homem, não encontrou melhores palavras para demonstrar a compaixão que tinha, senão com aquelas palavras: parecem ovelhas sem pastor. E se Cristo desceu do céu e se fez pastor homem para buscar aos homens, a ovelha, e se fez de maneira excelente e perfeitíssima, sendo o bom pastor que é, ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas. Não tiraram a vida dele, ele a entregou, porque ele tem o poder para tomá-la de novo. E entregando a sua própria vida, gerou a nossa.
Mas nosso divino e bom pastor tinha que voltar ao Pai para preparar ali, na morada do Pai, as nossas moradas, as moradas daqueles que, se somos fiéis à sua amizade e ao seu amor, estaremos com Ele por toda a eternidade. E tanto tinha que voltar ao Pai, que nosso Senhor evangelizou aos apóstolos, dizendo: É conveniente que eu me vá, mas não vos deixarei sozinhos. Enviarei o Espírito Santo, que tomará das minhas coisas e ensinará tudo. Isso foi prometido por nosso Senhor, ou seja, que ele teria que ir, voltar ao Pai, mas não nos deixaria órfãos, porque ele bem sabe que nós, os homens, se não temos um pastor, nos perdemos, nos dispersamos. Então ele envia, desde o céu, o seu Santo Espírito, para fazer do descarrilhado direito, do perdido achado, do dispersado unido. Nosso Senhor veio para mostrar o caminho que leva ao céu, a verdadeira religião. E para que esse caminho não se torcera, enviou o seu Santo Espírito para manter sempre pura e intacta a santa religião cristã, para ensinar e governar e conservar intacta a verdadeira religião. Não era preciso que Deus falasse em particular a cada um dos homens. Basta que Deus instrua alguns homens e confie a sua missão de ensinar aos seus irmãos a verdadeira religião e de provar a divindade da sua própria missão com sinais evidentes. E assim foi como fez nosso Senhor, dizendo aos seus apóstolos, antes de subir aos céus: Ide e predicai a todas as gentes. Aquele que creia se salvará. Se a revelação divina fosse feita a cada homem em particular, se a custódia do revelado ficasse a serviço a si mesmo de particulares, os impostores poderiam dar como revelado por Deus dogmas e preceitos que mais lhe agradara, como vemos que acontece nas seitas protestantes. Não. O bom pastor não permitiria essa desordem na sua grei. Cristo não quis entregar o seu rebanho nas mãos de mercenários, que vendo o perigo, fogem, senão que entregou o seu rebanho a quem fizesse as suas vezes, a quem estivesse no seu lugar por amor. Então escolheu uma rocha firme e viva, sobre a qual poderia construir o lugar seguro das suas ovelhas. Porque ele é o Pai, mas nos deixou Pedro. Tu eres Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu cuidarás meu rebanho. Enquanto eu vou preparar os pastos eternos, tu serás o guia infalível, que não te enganarás, nem poderás enganar-te, no governo das minhas ovelhas. Tu farás as vezes de Deus sobre a terra, tu também serás bom pastor. Nosso Senhor, doce Redentor, não constituiu a Pedro senão como pastor. Nas ribeiras do Tiberíades, Jesus entrega a Pedro a guia do seu rebanho. Pedro, me amas? Apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Estes são, então, os desígnios de nosso Senhor, os desígnios do nosso divino pastor, que o Espírito Santo, promessa sua, fosse a luz de Pedro, especialmente para ele e seus sucessores. Que Cristo rogou para que a fé de Pedro não diminuísse, que a fé de Pedro não tropeçasse. E tanta foi a força dessa oração, que a fé, sem defeitos, sem tropeços de Pedro, transborda a sua mesma pessoa e enche de vigor inquebrantável a fé de todos os seus sucessores. E isso é tão claro, tão certo e evidente como a luz do sol. O Concílio Vaticano I e único define dizendo que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, ou seja, desempenhando sua missão de pastor e doutor universal de todos os cristãos,
em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina revelada relativa à fé e os costumes, deve ser acreditada por toda a Igreja Universal e goza plenamente, por assistência divina, que lhe ha sido prometida a pessoa do bem-aventurado Pedro, daquela infalibilidade de que há querido o Redentor que a sua Igreja estivesse dotada. O Sumo Pontífice, o Bispo de Roma, o Papa, é o precioso legado e testamento que Jesus Cristo, nosso Senhor, deixou aqui na terra para fazer as suas vezes, para fazer as vezes de bom pastor. Não há, como sabemos, verdadeiro cristianismo sem a doce concórdia com o Papa, porque o papado, não um Papa em especial, como se um Papa pudesse ser melhor que o outro, ou como se a promessa da ilustração infalível de sua fé fosse obrada pelo Espírito Santo segundo as capacidades naturais, porque a iluminação do Espírito Santo, enquanto a infalibilidade do Sumo Pontífice não está, nem pode estar sujeita à fragilidade humana. Isso não é uma opinião própria, é o mesmo ensinamento e doutrina dos romanos pontífices em seu magistério. Leão XIII, numa alocução aos cardeais, no dia 20 de março de 1900, diz: a Igreja ha recebido desde o alto a promessa da garantia contra toda humana fragilidade. Que importa se no timão do barco de São Pedro, que simboliza a Igreja, há um homem que tem debilidades, enquanto o divino piloto está sobre a ponte, desde onde assiste e governa, mesmo que invisivelmente. É verdade, todos os homens têm debilidade. A nossa natureza é uma natureza caída. Qualquer sumo pontífice teve essa debilidade. É homem, mas essa debilidade não interfere na sua infalibilidade, no seu governo, como é promessa de Cristo e explicado pelo magistério da Igreja. O papado, imaculado em sua fé, é o resultado natural do coração divino do bom pastor. E não poderia ser diferente. Foi chamado pastor Cristo desde muitos séculos antes de nascer. Nasceu entre pastores. Juntou um imenso rebanho e entregou a sua vida por ele, vencendo a morte para que o seu rebanho alcançasse a vida. E no final das contas, quando já o rebanho estava juntado e guardado, é possível que o bom pastor confiasse o cuidado das suas ovelhas a quem as levasse ao abismo, à perdição, à morte? É possível que aquele que apacentou a todos nós, suas ovelhas, apacentou na verdadeira religião, permitisse que o seu mesmo vigário levara o rebanho para uma falsa religião? Não pode ser. Não seria a atuação de um bom pastor. Não existem papas maus, porque não existe Cristo mau. Se aquele que aparentemente é o Papa diz mentiras, ensina outro Cristo e outro Evangelho, ele não é um Papa mau, ele é um falso Papa, verdadeiro anticristo, falso profeta, não é verdadeiro sucessor de São Pedro. Por isso, nós sabemos, pelos santos evangelhos, pelo magistério da Igreja, nós sabemos que desde a morte de Pio XII estamos em estado de sede vacante. Não porque o Papa pudesse errar e errando perder o seu pontificado, senão porque, como o Papa nunca pode errar, enquanto ao governo da Igreja, quanto à fé e os costumes, como o Papa é infalível por promessa de Cristo e ilustração do Espírito Santo, não afirmamos que estamos em estado de sede vacante porque o Papa errou, senão porque o Papa não pode errar. Vamos pedir à bem-aventurada Virgem Maria, nossa divina pastora, que não permita que jamais nos afastemos do rebanho do seu divino Filho. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.